Então, bom dia aí para todo mundo, certo? Bem-vindos à nossa aula de gramática de hoje. E qual que é a proposta, pelo menos agora no começo? Nós vamos fazer hoje um Sumaí. O Sumaí é um jogo de perguntas e respostas em que todos os convidados devem estar de chapéu. Esse jogo ele foi criado pelo professor Ricardo Fragelli da UNB. Ele é daqui de Anápolis, mas vive em Brasília e trabalha na Universidade de Brasília, certo? Então nós temos aqui como participantes a Maria Eduarda, Ana Júlia, o Luiz Gustavo, a Maria Clara e a Joyce fugiu. Cadê a Joyce? Não estou vendo a Joyce. Rafael, A arranjou um chapéu internet aí? dela tá fraca, porque a imagem dela tinha travado. Eu tinha visto isso mesmo. Ontem a minha ficou muito ruim. Eu fiquei sem internet por mais de uma vez durante o dia. Só que é o seguinte, tá? O nosso Sumaí é um pouquinho simplificado. Talvez num próximo nós façamos um mais elaborado, cheio de coisas. Então, o João Marcelo acabou de sortear a Joyce. A Joyce foi sorteada para as primeiras perguntas. Como ela não está aqui, eu vou pedir para o João Marcelo sortear um novo colega. De 1 a 5, menos o número 3, João Marcelo. 1. Então a Maria Eduarda está sorteada. E a primeira pergunta vai para você, Maria Eduarda, certo? Maria Eduarda, a palavra mas é uma conjunção. Qual outra conjunção tem o mesmo significado? Porém, Porém, então um ponto aqui para Maria Eduarda. A Maria Eduarda já começou o nosso jogo com um ponto, certinho? Maria Eduarda, sorteia o próximo para nós de 1 a 5, menos o número 1 e menos o número 3. Qual? 5. 5. Então está sorteado o João Marcelo, certo? João Marcelo, uma pergunta aí para você. Utilize a palavra trás com Z em uma frase. Eu tenho a impressão que a imagem do João Marcelo travou. Não foi, Ana Júlia? Conseguiu voltar, João Marcelo? Voltou, quando a imagem vocês trava, eu falo da pessoa. Não, na verdade a gente não está te ouvindo agora. Não? Agora sim. Tá. Traz um copo d'água para mim, por favor. Ótimo. Então o João Marcelo falou, traz um copo d'água aí para mim, por favor. João Marcelo também tem um ponto aqui na nossa competição. E veja assim o seguinte, o verbo trazer, certo? Nessa forma, traz, é com Z. E quando eu tenho traz com S? João Marcelo, sorteia aí outro número para nós. 4. Acho que só sobrou o 2 e o 4, João Marcelo. 4. 4, Luiz Gustavo, né? E Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, qual é o significado da palavra traz com S? Você lembra? Pode olhar no livro. Professora, a Joyce falou que a internet dela caiu e ela tá usando os dados móveis. Então tem como ela entrar na aula. Tá bem. Nada, Luiz Gustavo? Ai, peraí. Porque o com Z é de Com Z é o verbo trazer. Então, trazer e o... Ai, peraí que eu não sei, essa eu não sei. Não sabe? Então vamos ajudar o Luiz Gustavo, gente. Traz com S, Luiz Gustavo, indica lugar. Então, por exemplo,
Ela estava na fileira de trás. Então, trás com S é lugar. Trás com Z é do verbo trazer. Ficou resolvido aí, Luiz Gustavo? Então, agora, Luiz Gustavo, você pode escolher entre os números 2, 6 ou 7. 2. 2. Ana Júlia. Vamos ver qual que vai ser a pergunta aqui da Ana Júlia. Ana Júlia. O texto dramático tem qual objetivo, qual finalidade? Nós lemos nas nossas aulas um trecho de O Santo e a Porca. Acho que você se recorda que tinha o Euricão, certo? Então, o texto dramático é um texto que serve para quê? Ele é escrito para ser encenado. Perfeito, Ana Júlia. Pessoal, palmas para Ana Júlia, certo? Eu acho que eu precisava de uns efeitos de áudio, não é não? Eu vou começar a arranjar umas musiquinhas aqui para colocar quando a pessoa acerta, porque eu acho que vocês merecem. Então, a Ana Júlia aqui também já tem um ponto na nossa competição. Uma pena, Joyce, não conseguir participar. Ana Júlia, escolha 6 ou 7? 7. 7? 7 é a Maria Clara, certo? Cadê a Maria Clara? Hugo, Oi. mas pra que a gente vai usar o chapéu? É só, o chapéu é tipo um ingresso para participar do jogo, entendeu? A gente pode jogar ele para cima no final, se você quiser. Vocês acham que esse é um bom som quando alguém acertar? Ou deixa eu ver mais um aqui, peraí. Aqui, Ah, ó, esse... tem um emoji da palminha. Ah, tem o emoji da palminha também. Mas eu vou achar um... Eu vou ver aqui. Enquanto eu encontro um efeito sonoro, certo? Vamos a Maria Clara. Maria Clara, posso te fazer uma pergunta? Aguardando aqui pela Maria Clara. Ela falou que eu posso fazer a pergunta. Então vamos lá, Maria Clara. O seguinte: o artigo expositivo é um gênero textual comum em quais contextos? Fale pelo menos um. Aguardando aí a resposta da Maria Clara. E aí, Maria Clara? Em quais contextos é comum o artigo expositivo? Indique pelo menos um. Aguardando a resposta. Olha, a Maria Clara falou aí para nós que é comum em palestras, em apresentações. Está correto, Maria Clara. Então, o artigo expositivo é comum em palestras, porque palestras acontecem nas escolas, nas universidades, e nesses ambientes o artigo expositivo é comum, nas escolas e nas universidades. Um ponto aí para Maria Clara, certo?
E aí, deixa eu ver aqui, tem uma música da Vitória. Acho que eu não gostei da música da Vitória, certo? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Nós só temos um participante aí que não respondeu questão nenhuma, que é o Rafael. A Joyce está de volta, não sei se ela tem condições de participar, viu, Joyce? Se tiver, dá um oi aí no chat. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Rafael, pode fazer pergunta para você? Que? Então tá, vou te fazer uma pergunta, hein, Rafael? Olha só. O texto dramático que a Ana Júlia disse que é feito para ser encenado, ele pode ser dividido em partes. Qual é o nome das partes do texto dramático? Você se recorda, não? Ó, vou colocar a música aí da Missão Impossível pro Rafael. Dança, Ana Júlia, dança, Maria Eduarda. Esperando a resposta do Rafael. E aí, Rafael, você teve 25 segundos. Você achou aí como se chama as divisões, os segmentos do texto dramático? Não. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou te ajudar com essa, certo? O texto dramático, Rafael, ele pode ser dividido em atos e em quadros. Os atos são as partes maiores, que inclusive quando a gente vai ao teatro, pode ter um intervalo entre um ato e outro. Os quadros são as partes menores dentro de cada ato. Feito, Rafael? Então, na próxima, a gente vê se você ganha outra pergunta aí. Joyce. Chegou a hora da Joyce. Joyce, sua pergunta é a única que não participou ainda, hein? Deixa eu procurar uma bem bacana aqui para Joyce. Joyce, qual é o sentido do advérbio mais? Tente usar numa frase. Eu vou até te oferecer uma. Hoje eu estou mais feliz do que ontem. Então, qual é o sentido do advérbio mais? 25 segundos. É o sentido de oposição, de adição. É, sentido de quê? Oposição, adição, né? Não mais com i, Joyce. Adição, não. Oi? Adição. Pode ser de adição, mas quando é adição, Joyce, não é advérbio. Mais feliz, menos feliz. Então, mais pode ter o sentido de adição, mas aí ele não será um advérbio. Joyce, vamos desafiar a turma? O seguinte, ponto dobrado para quem ajudar a Joyce. Qual é o sentido do advérbio mais? Intensidade. Intensidade, Maria Eduarda. E você, Rafael, tá falando o que aí? Maria Eduarda ganhou um ponto dobrado aqui. Ela tá com 3 pontos, hein, gente? Ficou difícil acompanhá-la. Joyce, posso fazer mais uma pergunta para você? Eu não sei se a Joyce caiu. Então vamos fazer o seguinte agora. Eu vou
começar uma nova rodada, certo? Como a primeira sorteada foi a Maria Eduarda, nós vamos retornar a ela. E cada um vai ter mais uma resposta para hoje. Esse jogo vai terminar numa próxima aula, tá bom? Porque daqui a pouco a gente vai corrigir tarefa, que também é muito divertido. Então vejam o seguinte. Maria Eduarda, posso te fazer uma pergunta? Posso? Então Pode. tá. Monte uma frase utilizando a palavra mas, sem o i. Eu ia viajar, mas tive que estudar para a prova. Perfeito! Pessoal, emoji aí de clap your hands para a Maria Eduarda, certo? Então, Maria Eduarda à frente aí com 4 pontos. Próximo aí, Ana Júlia, uma pergunta aí para você, certo? Agora eu estou seguindo aí a ordem das imagens de vocês. A próxima pergunta que eu havia separado para você é: indique ao menos um sinal gráfico, uma pontuação, que indique falas em um texto. Ana Júlia. Travessão? Travessão. Ótimo, Ana Júlia. Muito obrigado. Ana Júlia acertou mais uma. Agora nós vamos para o João Marcelo. João Marcelo, além do travessão, qual outro sinal eu posso utilizar para indicar falas? Dois pontos. 2 pontos junto com travessão. Tá valendo. Vamos lá. João Marcelo acertou mais uma. Agora, o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, deixa eu achar uma mais difícil, porque o Luiz Gustavo participa de todas as aulas. Espera aí. Seguinte, Luiz Gustavo. Da minha listinha aqui, eu vou continuar na indicação de falas. Além do travessão e dos 2 pontos, Luiz Gustavo, tem mais um sinal que a gente pode utilizar para marcar as falas. Ele é muito comum em textos em inglês, mas em português ele também é permitido. Qual é a resposta, Luiz Gustavo? Aspas. Aspas. Parabéns, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo acertou mais uma aí, certo? Agora, ainda temos o Rafael, a Maria Clara e a Joyce, eu não sei se ela caiu. A Joyce caiu. Então, vamos lá. Rafael. Ainda está aí conosco, Rafael? Oi. Rafael, que autor nós estudamos que faz um uso estilístico da vírgula? Ele usa a vírgula no texto dele, diferente das outras pessoas. Dicas. Ele é de Portugal e ele ganhou um prêmio Nobel de Literatura. Essa é difícil, hein, Rafael? E aí, Rafael? Descobriu? Não. Não? Então vamos lá. Vou dar a mesma chance que eu dei agora há pouco, certo? Só que aí vocês vão ter que mandar um reaction aí para mim. Quem me diz quem é esse autor que faz o uso estilístico da vírgula valendo ponto dobrado? Ai, eu não sei. Clarice? Não. Esse que eu perguntei não é a Clarice. Gente, vocês estão com o livro aí, vamos lá. Quem foi o autor aí que nós estudamos? Eu não tô com o livro, não, tio. Qual, João Marcelo? Eu não tô com o livro. Ah, você não está com o livro. Joyce, a pergunta é:
Qual autor português que ganhou o José. Nobel? Quem falou aí, José? Maria Eduarda. Então, a Maria Eduarda... a Maria Eduarda vai ficar difícil de alcançar, hein, gente? Maria Eduarda já tem 6 pontos aqui no nosso placar. O José Saramago é um escritor português contemporâneo, ganhou o Nobel de Literatura, e ele utiliza as vírgulas seguidas de letra maiúscula para marcar falas. Ele não coloca ponto final, ou ponto de exclamação, ou interrogação, certo? E aqui ficou faltando ainda nós conversarmos com a Maria Clara, uma nova pergunta para a Maria Clara. Eu tô com 4. Maria Clara. Oi. Com quantos pontos eu tô? O João Marcelo tem 2. É que a Maria Eduarda, ela respondeu 2 vezes valendo o ponto dobrado. Por isso que ela tem mais ponto do que todo mundo. Vejam só. Maria Clara, monte para mim uma frase com a palavra mais com i. Vou te dar aí 20 segundos para pensar essa frase, certo, Maria Clara? Dança, Joyce. E aí, Maria Clara, temos uma frase? Perdemos a Maria Clara, gente, será? Enquanto a Maria Clara está se organizando e a gente descobre se ela ainda está por aí, tá? Porque realmente nos últimos 2 dias a internet ficou bem ruim em Anápolis. Nós vamos fazer o seguinte. Para que o nosso a próxima etapa desse jogo nosso seja mais justa, eu vou agendar com vocês assim, tá? Hugo, as perguntas serão sobre quais páginas? Vocês poderão dar uma revisada nas páginas 92 a 96. Elas serão as páginas da segunda etapa do nosso Sumaí. Então, na semana que vem, na segunda aula que nós tivermos na semana que vem, porque amanhã eu não tenho aula com vocês, provavelmente será na quinta-feira de novo, uma parte da nossa aula será o final do Sumaí, tá? E na semana que vem nós teremos um prêmio para o chapéu mais criativo, tá? Além da pontuação dos acertos. Valendo 10 pontos, tá, João Marcelo? Então, tô brincando, 10 pontos é muito, mas pelo menos uns 3, tá? Então, na semana que vem, além dos acertos das respostas, nós vamos ter o ponto do chapéu mais criativo, tá? Votação super honesta, cada um vota em si mesmo, certo? E eu desempato. Olha, a Maria Clara veio aí com a resposta da pergunta dela. Chegarei mais ou menos umas 18 horas. Gosto mais de sorvete do que de picolé. Muito obrigado, Maria Clara. Ela utilizou a palavra mais corretamente nas 2 sentenças. Então, a Maria Clara tem mais um ponto aí no Sumaê do 8º ano. Bacana, pessoal? Aquela alegria? Agora eu vou pedir o seguinte para vocês. Todo mundo abra aí o livro na página 92. Ó! Você está assistindo o novo Karate Kid na Netflix, João Marcelo? Cobra Kai? Não, depois eu vou assistir. Você quer tipo no meu tio tinha moto. Bacana demais, uai. Uai. Nós estamos na página 92. Eu quero pelo menos dar uma olhadinha aí com vocês nas letras C, D e E, que ainda não estão corrigidas. Então, vocês, por favor, peguem as letras C, D e E da página 92. Certo? Qual página que é para estudar? Da 92 até a 96.
são os exercícios de revisão do módulo 3, tá bom? Então, olhem aí comigo agora. Nós havíamos lido um pequeno texto da capa do livro Casa Amarela, certo? E agora eu vou terminar aí com vocês as questões do exercício número 1. Eu acho que vocês tinham que fazer prova também com a música do Missão Impossível. O que vocês acham? Letra C. A expressão mesmo assim, em destaque no texto, se refere a que situação citada anteriormente? Opa. A letra ficou muito pequena. Olhem lá no texto assim, não ter quintal e mesmo assim ter muito espaço. Porém, Não, mas lá no texto, ó, fala assim, a Iônica fechou automaticamente, eu estou abrindo de novo o livro. Então, nós vamos conversando sem o livro aí na tela, tá bom? Então, veja lá comigo. Ixi, todo mundo tirou o chapéu, só fiquei eu aqui de chapéu. Olha só. A expressão mesmo assim em destaque no texto se refere a qual situação citada anteriormente. Se vocês voltarem algumas linhas, lá no texto está escrito assim: a casinha amarela, porém, poderia ser azul ou rosa, ficar na praia ou no campo, não ter quintal, e mesmo assim ter muito espaço. Então, o mesmo assim se refere à casa ser azul ou rosa, ficar na praia ou no campo e não ter quintal. O mesmo assim se refere a esse trecho que está exatamente aí antes, nas linhas anteriores. Certo, Maria Eduarda? Eu estou abrindo aqui de novo o livro de vocês para registrar esta resposta. Mas vocês já podem ir respondendo. Pronto, consegui abrir aqui o livro novamente. Então vejam aí comigo. Faz referência a... Vou abrir aspas, certo? Poderia ser azul ou rosa. Ficar na praia ou no campo. Não ter quintal. Então, mesmo assim, faz referência a essas possíveis características para a casa. Qual o sentido das conjunções porque e mas no texto? Porque dá um sentido de quê, gente? E o mas, que é igual porém? O porquê tem o sentido de pois, o mas de porém. Então, qual é o significado que essas palavras trazem? essas palavras trazem, acho que, explicação. O porquê é explicação, isso mesmo. Fechando. E o mas, que é igual a porém? Fechando. Oposição. Oposição. Então, explicação e oposição.
Durante esse exercício, nós analisamos a palavra porém, mesmo assim, porque e mas. Qual que é a função dessas palavras no texto? Elas servem para quê? Juntar as frases. Elas juntam as partes do texto e estabelecem sentido também, né, Joyce? Então, as conjunções conectam frases, orações, períodos, estabelecendo sentido no texto. A tarefa de vocês será a página 93, tá bom? Nós temos 93 não, 94. Nós temos aí menos de 1 minuto. Então, tarefa na página 94 e até a próxima aula. Quem ainda estiver anotando a resposta pode continuar anotando por aí. Até mais, pessoal.